Prepare seu coração para tamanha virtude que vem aí. Quem abre a nossa conferência é o querido irmão Paulo Borges Júnior. Paulo Júnior, ou PJ, é pastor, conselheiro no Ministério Sal da Terra. Serve a Igreja Sal da Terra em diferentes localidades, como Goiânia, Brasília e Florianópolis. No Mesa Preparada tem viajado o mundo todo, gerando consciência de mesa, de vida compartilhada. Engenheiro civil e teólogo por formação. Fundador da Missão Sal da Terra, presidente do Instituto Total. Casado com a Lana, são pais do Paulo Neto, Wanda, Sara, Lídia e Isabel. Tem 12 netos e 2 bisnetos. Alegria ouvir você, meu irmão. E a minha palavra é que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz. A paz de Cristo Jesus esteja guardando nossas mentes e nossos corações. É porque eu quero, assim, lembrar sempre que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E às vezes a gente pensa muita coisa sobre a questão do reino de Deus e não entende o reino de Deus pela sua natureza. Esse ano vai ser muito bom. Há muitos anos já, mais de 15 anos, todos os anos a gente define uma palavra, fruto de um tempo de oração, o conselho do ministério se reúne, busca uma direção de Deus, define uma palavra, e essa palavra depois ela é esmiuçada em 12 capítulos, 12 temas que são compartilhados, escritos especialmente, definidos especialmente para compartilhar com todo o ministério. Esse ano o texto está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu queria gastar alguns minutos chamando atenção para isso. A palavra de Deus é apta para o... O que está escrito aí na sua Bíblia? Apta para quê? O pessoal da 90 fica me provocando aqui com essas bandejas que eles têm aqui. Eles insistem em colocar isso na minha frente. Bobear vai ficar sem mais um aqui. Eu tenho um cacuete levar para casa essas bandejas, que eu acho bonitas demais. O seguinte, a palavra de Deus é apta para quê? O que está escrito aí? Ensino. Deus nos mandou meditar na palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus, ser transformado pela palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. E a palavra de Deus virou material de quase tudo, menos de ensino. Virou material de estudo bíblico, de pregação. Então tem gente que gosta de pregar, mas não quer ensinar. Quer fazer estudo bíblico, mas não quer aprender. Então a gente pegou a palavra de Deus e transformou ela em matéria acadêmica para produzir uma teologia sistemática, sendo que a palavra de Deus é para formar a pessoa. Pedro escreve na segunda carta dizendo o seguinte: a palavra de Deus, as promessas nessa palavra são para nos tornar coparticipantes da natureza de Deus. Então é quando eu me alimento dessa palavra. Cristo veio e encarnou essa palavra. Cristo não veio como pregador da palavra. Cristo veio como encarnação da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E muitas vezes a nossa pregação, o nosso estudo bíblico está nos impedindo de conviver com as pessoas, em vez de nos ensinar a viver com elas. O que a palavra de Deus é para nos ensinar a praticar a justiça, ser instrumento de justiça. Por isso que a fé está associada ao justo e não ao crente. A palavra de Deus não é para formar um crente das convicções, das doutrinas, dos dogmas, dos regulamentos, das estratégias ou dos métodos. Essas coisas separam as pessoas. O próprio Jesus, escrevendo à igreja de Éfeso, ele falou: vocês ficaram muito bons de doutrina. Vocês ficaram tão bons de doutrina que vocês conseguem identificar um herege de longe.
mas vocês se perderam nos seus afetos. Paulo escrevendo a Timóteo, na igreja de Éfeso, ele diz: Timóteo, há muitas pessoas entre vocês que são mestres da pregação. Eles afirmam com muita veemência aquilo que eles entenderam, mas nem eles mesmos sabem o significado daquilo que com tanto calor eles pregam. Porque a palavra de Deus não é para instrumentalizar sua pregação, nem para fortalecer seus argumentos. A palavra de Deus é para formar a pessoa Cristo em você. De modo que quando você se alimenta da palavra, conhece a palavra, vive a palavra, você é a encarnação de Cristo. Porque você passa a ter mente de Cristo, corpo de Cristo e espírito de Cristo. Aí nós somos corpo, alma e espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo está em nós, nós temos a mente de Cristo, somos o corpo de Cristo, porque Cristo é formado em nós. Então a palavra de Deus não é para você pregar a respeito de Jesus, a palavra de Deus é para que Cristo seja formado em nós e que nós possamos ser a encarnação viva da natureza de Deus. O que o diabo fez com a gente? Presta atenção na sutileza. A palavra de Deus diz que pela palavra nós somos coparticipantes da sua natureza. O diabo disse: não, você pode ser coparticipante do seu poder. Ninguém vai ser coparticipante do poder de Deus. Nós não somos coparticipantes do poder de Deus, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é o único que tem todo o poder. Ele é o único que pode estar em todos os lugares. E Ele é o único que sabe todas as coisas. Então não tenha expectativa de ser coparticipando do poder de Deus. Para você ser a pessoa que você gostaria. Ou para você controlar as pessoas como você poderia. Porque a promessa de Deus é para quê? Para você ser coparticipante da sua natureza. Porque Jesus não veio revelar o poder. Jesus veio revelar a natureza. E para revelar a natureza, ele teve que se esvaziar do seu poder. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou do seu poder de Deus, não se apegou ao poder que ele tinha como Deus, para ele ser conhecido em figura humana como Filho de Deus. Então a palavra é para que eu ensine, para que eu medite, e não para que eu seja juiz de mérito. A palavra não é para você ficar usando a palavra para saber quem está certo ou quem está errado. Mas a palavra é para você praticar a justiça. As crenças, os dogmas, as doutrinas vão definir quem está certo e quem está errado. Mas a palavra vai nos ensinar a amar as pessoas, independentemente delas estarem erradas. E principalmente se elas estiverem certas. Porque às vezes a gente até consegue amar uma pessoa errada. Mas quando você ama uma pessoa só porque ela está certa, você não ama, você tem interesse por ela. Então cuidado. Porque quando você faz com que o seu amor separe quem está certo ou quem está errado, você está odiando quem você deveria amar e está seduzindo quem você poderia amar. Porque você vai bajular o certo e condenar o errado. E aí as pessoas vão perceber que você não ama ninguém. Porque ou você faz as coisas por necessidade ou por interesse. Porque quem ama não olha se a pessoa está certa ou errada. Mas ele faz o que é bom e justo para todo mundo. Então a palavra de Deus é para que eu comungue o Espírito de Cristo, para que eu tenha a mente de Cristo e para que eu seja o corpo de Cristo a ser repartido em favor dos irmãos. Então a palavra de Deus é para que eu possa amar como meu Pai me amou, eu possa amar quem? O meu irmão. Por isso Jesus diz: um novo mandamento eu dou para vocês. Vocês ouviram. Jesus reescreveu o mandamento, você sabia disso? Tem gente que não sabe. Lá no Evangelho de João, ele reescreveu, ele diz assim: vocês ouviram que era para amar como vocês amam vocês mesmos. Mas agora eu estou dizendo para vocês, vocês têm que amar o seu irmão como eu amei vocês. Como eu amei vocês. Se você tiver em dúvida, como é que você tem que amar o irmão? Ame como Cristo amou. Oferecendo a sua vida espontaneamente, em favor dele.
Principalmente quando ele tiver o quê? Errado. E com alguma dificuldade quando ele tiver certo. Amém? Amém? Quando ele tiver certo, você faz ele ter dúvida se você está amando. E quando ele tiver errado, você faz ele ter certeza que você está amando. Glória a Deus. Porque quando ele tiver certo e você amar assim muito na cara, ele vai ficar assim meio presunçoso e vaidoso, pensando que ele merece ser amado mesmo. Aí você deixa ele meio na dúvida. Você ama ele mais devagar. Agora, quando ele estiver totalmente errado, você ama ele mais com pressa, porque senão ele desespera. Glória a Deus, amado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. É isso. Essa palavra é apta para nos ensinar, para praticar a justiça. Por isso, eu queria concluir meu testemunho aqui essa noite, convidando você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E Jesus vai ter uma conversa muito interessante com o Pedro, para falar sobre fé. E ele diz assim: Lucas, capítulo 22. Diz assim: surgiu uma discussão, verso 24, surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus diz: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem poder sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como aquele que serve os irmãos, como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então, o mais velho entre vocês deverá parecer o mais inexperiente, e o mais poderoso como aquele que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu agora estou designando a vocês um reino, assim como meu pai designou a mim. Então a palavra de Deus é para a gente aprender o que foi transmitido a nós. A palavra de Deus essa palavra é a palavra que Jesus encarnou. Então, se eu quiser receber o que Cristo designou a nós, eu tenho que me alimentar da mesma palavra que ele alimentou. Eu tenho que ser feito da mesma palavra que ele foi feito. Eu tenho que meditar na mesma palavra que ele meditou. Jesus meditava nessa palavra de dia e de noite. Ele se alimentava dessa palavra de dia e de noite, porque ele era feito dessa palavra. Jesus não era um pregador dessa palavra. Tanto que quando ele foi se despedir dos seus discípulos, ele não deixou uma mensagem. Ele deixou um pedaço dele. Se as pessoas não podem comer um pedaço de você, não interessa o que você está pregando. Vou repetir. Se as pessoas não puderem comer um pedaço de você, se elas não forem feitas de você, não interessa se ela é feita das suas crenças. Porque se ela for feita das suas crenças, ela é um prosélito, um religioso, um seguidor de dogmas e um devoto de crenças. E muitas vezes é isso que nós temos feito com a palavra de Deus. Transformar as pessoas em crentes e seguidores das nossas devoções. E não imitadores do Cristo que habita em nós. Não interessa nossas crenças. Se as pessoas não se alimentam da mesma substância de que nós somos feitos. Por isso a palavra de Deus diz que para o inferno as nossas pregações, para o inferno os nossos milagres, para o inferno a nossa filantropia. Porque se isso não for a transmissão do amor e do compromisso que nós temos pelo irmão, nada disso tem proveito. Porque isso vai alimentar a nossa inimizade. Porque lá no fim, nossas pregações, nossos milagres e nossa filantropia serão usados uns contra os outros na defesa dos nossos dogmas. E não em favor uns dos outros, como expressão do nosso amor. Então, ele diz, eu estou apresentando para vocês, eu estou dando um destino para vocês.
para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos junto às 12 tribos de Israel. Aí agora Jesus vai dar uma advertência para o Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Pedro. Está vendo como é que Jesus tem um foco no Pedro? Jesus está falando assim, todos os discípulos vão ser peneirados, mas eu estou orando por você, viu, Pedro? Você recebeu uma oração especial. Quem quer receber a oração que Jesus fez para Pedro aqui? Eu quero. Ah, mano, nós precisamos dessa oração que Jesus fez para Pedro. E Jesus diz assim, eu orei por você, Pedro, sabe por quê? Porque você é muito nervoso. Fica com raiva fácil. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Eu orei por você, diga comigo. Cristo orou por nós. Fala pro seu irmão aí, Cristo orou por você. Mas não foi só por você, não. Eu também preciso da mesma oração. Ele também orou por mim. Porque às vezes você está achando que eu só sei que precisava de oração. A mesma oração que ele fez por você, ele fez por mim. E ele fez por Pedro. E sabe por que ele orou por você, orou por mim? Orou pela Lana. Orou lá para os meninos tudo lá de casa. Sabe por que ele orou por você? Para que a sua fé não desfaleça. E sabe o que tem a ver com isso? Seguinte, que a gente acha que minha fé não desfalecer, eu deixar de ser devoto de Deus. Não foi isso que Jesus falou para o Pedro. O Pedro é o seguinte, eu orei para que você não se corrompa na sua fé. Sabe o que é a fé desfalecer? É a fé mudar o seu sentido, o seu propósito. E a gente acha que a fé é para nos tornar devotos de Deus. E ninguém precisa de fé para ser devoto de Deus. Em qualquer lugar do planeta que você for, vai ter culto. Sabe o que tem em qualquer lugar do planeta? Culto. Eu vim agora lá da Tailândia. Eu fiquei chocado. Eu sou filho de joalheiro. Eu já tinha imaginado um punhado de coisa na minha vida, mas eu fui lá na Tailândia. Eu vi um templo, uma nave igual essa aqui. Feita. Não era recoberta, não. Feita de prata entalhada. Em detalhes assim de centímetros. Entalhada à mão. Nos mínimos detalhes. Não tinha uma parte plana, não tinha um pedaço plano, não tinha 1 metro quadrado plano. Tudo entalhado à mão. Por dentro e por fora. Em nome de quem? De um Deus. E as pessoas pensam que o mundo hoje tem resistência contra Deus. Que o povo está resistindo ao nosso Deus. Ou que o povo está resistindo à nossa fé. Não é mais. O ser humano nunca vai ter resistência a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não pode ser resistido por ninguém. Nem o capeta tem resistência a Deus. Se você acha que alguém pode resistir a Deus, você está enganado. Porque nem o diabo pode resistir a Deus. Não há nada que possa resistir. Foi isso que Deus falou para Jó. Falou, Jó, você acha que alguém pode me resistir? Você acha que alguém pode oferecer resistência à minha vontade? Está vendo? O diabo nos enganou, porque o diabo falou assim, faça algo que vai fazer você ser coparticipante do poder de Deus. E Deus nunca prometeu que você faria algo. Sua devoção, suas crenças, seus dogmas, seus ritos, nossos cultos, nada do que eu fizer. O nosso culto, nossos dogmas, nossas crenças, não vão nos tornar coparticipantes do poder de Deus. E às vezes a gente está se reunindo como povo de Deus para buscar o quê? Mais poder. Se eu rezar mais, se eu orar mais, se eu der mais dinheiro, se eu fizer mais culto, se eu frequentar mais reunião de oração, se eu ler mais a Bíblia, eu vou ter mais poder. E sabe por que eu quero poder? Para vencer os outros na corrida da vida. Para chegar na frente de todo mundo e dizer, sabe o que me fez chegar na frente? Sabe o que me fez ser uma pessoa mais abençoada que você? O meu Deus. Sendo que Deus falou, o evangelho não é para você chegar primeiro, é para você garantir que você foi o último. Porque ninguém ficou depois de você. Porque essa é a natureza de Cristo. Se tivesse uma fila para entrar no céu, eu sei onde é que eu encontraria Cristo. Sabe aonde? Onde você acha que Cristo estaria na fila para o céu? Onde você acha, irmão?
Tem um Edmundo aqui também. Onde você acha que Cristo estaria na fila para o céu? Onde? Lá na frente? Não, vou te falar, quem estava lá na frente, ele vai ter que ser tirado lá, porque ele sempre fica na frente, achando que a vez é dele. Quem que você acha que estaria na frente, lá na fila do céu, e os anjos vão ter que vir tirar ele? Porque ele está sempre bebendo dessa água. Quem que você acha que estaria na frente da fila do céu para entrar? Você não sabe, não? Satanás, porque ele sempre acha que é ele. Ele que vai ser reconhecido, ele que vai ser favorável, ele que vai ser remunerado, que finalmente Deus vai pagar a conta que está devendo para ele. Porque até hoje, ele acha que tem uma conta para receber. E sabe quem vai estar lá no fim? Para ter certeza que não ficou ninguém para trás? Nosso irmão mais velho. Glória a Deus, amados. Isso é ser co-participante da natureza de Deus. Então as pessoas não têm resistência a Deus. Todo ser humano nasce com devoção a Deus. Por isso o Evangelho é para nos libertar de uma devoção que é espontânea da natureza humana e nos levar ao conhecimento de Deus. E Deus só pode ser conhecido verdadeiramente como Ele é, quando Ele é conhecido como Pai. Então, quando a palavra de Deus promete que o Evangelho nos torna coparticipantes da natureza de Deus, coparticipantes da natureza de Deus, é porque nós somos coparticipantes da natureza de quem? Do Pai. Sendo que na vida a gente queria ser coparticipante do quê? Do poder. Então, sabe por que a gente acha que existe uma hostilidade ao divino? Porque, na verdade, existe uma ignorância com relação ao paterno. É isso que Jesus está falando para o Pedro. Para o Pedro, sabe o que acontece? Você acha que se converter é se converter a mim. A gente está pregando o evangelho como se as pessoas tivessem que se converter a quem? A Deus. E não, mas o evangelho é para que a gente se converta a quem? Uns aos outros. Porque todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de quê? Filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Então nós estamos vivendo um ambiente de hostilidade ao divino. Sabe por quê? Porque na verdade não é o divino que as pessoas estão resistindo. É o paterno. Quem se lembra aqui da história do pai que tinha 2 filhos? O pai tinha 2 filhos e um fez tudo errado. E aquele que fez tudo errado não teve dificuldade de se converter. Então, amados, a grande dificuldade de conversão hoje não está em quem faz tudo errado. A maior dificuldade de conversão hoje é converter quem faz tudo certo. Glória a Deus, amado. E por que você acha que não é difícil converter quem está tudo errado? Porque ele facilmente vai procurar o poder de Deus para resolver o problema dele. Você acha que alguém tinha alguma dificuldade para procurar Jesus pelo seu poder, para que ele operasse algum milagre? Então eu vou te falar uma coisa, o dia que Jesus, já prestes a ser crucificado, algumas horas antes de ser crucificado, ele foi apresentado lá para os fariseus, para a elite religiosa da cidade, o povo que daí algumas horas ia matar ele, o povo que ia matar ele dali algumas horas. Sabe o que eles pediram para ele? Alguém sabe o que eles pediram para Jesus? Não. Opera um milagre, porque nós estamos aqui esperando que você mostre para nós o poder de Deus. Mas quando Jesus desapontou aqueles homens e não quis mostrar para eles o poder de Deus, para satisfazer o apetite deles da divindade, então eles crucificaram a Jesus, porque ele dizia ser o quê? O Filho de Deus. Por isso que o pai tinha 2 filhos e o filho mais velho tinha dificuldade de se converter a Deus? Não. O filho mais velho estava prestando o seu culto na expectativa de que a divindade dele realmente desse para ele tudo que ele merecia. E ele esperava que a divindade dele desse para ele tudo que ele merecia e não desse nada para o outro que não merecia. E se o outro quisesse merecer alguma coisa, teria que se arrepender, trabalhar mais um pouco para merecer tanto quanto ele merecia. Isso nem acontece entre a gente. Pode ser que sim. Muito raramente. Muito raramente a gente se aborrece porque alguém chega aí no meio da gente e logo vai chegando e sem merecer coisa alguma começa a desfrutar de umas coisas que a gente levou tanto tempo para finalmente merecer. Mas o pior ainda é quando essas pessoas nem fazem para merecer, elas estão fazendo para não merecer e mesmo assim elas acabam desfrutando das coisas não merecendo.
Não é nem merecendo mesmo, não, mas não merecendo. Elas acabam sentando na mesma mesa e comendo do mesmo pão que a gente lutou tanto para merecer e que a gente achava que ia ser servido primeiro para nós. Por isso que aquele pai, tendo 2 filhos, um deles não resistia à divindade, mas resistia ao pai. Porque ele falava assim: eu sempre fiz tudo para o Senhor ver o meu esforço e a minha dedicação. E o Senhor nunca me deu tudo que eu merecia. Agora vem esse seu filho aí que não vale nada, não presta, e o Senhor está dando para ele o que ele não merece. Esse teu filho, que não é meu irmão. É isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma aparente hostilidade ao divino, nós estamos vivendo uma aparente resistência à fé, e, na verdade, não é uma hostilidade ao divino, é uma hostilidade ao Pai, e não é uma resistência à fé, é uma resistência às crenças. Então, porque a gente é devoto do divino, a gente coloca as nossas crenças para separar um do outro. E a gente está usando as crenças para dizer quem é que merece mais a partir do culto que ele fez certo. E agora a bênção é dele, não é do outro. Se aquele povo lá não está vivendo bem, é porque eles não mereceram a bênção que nós viemos merecer aqui. E, na verdade, se tem muita gente na cidade que não está vivendo bem, está vivendo debaixo de maldição e as coisas não estão funcionando para eles, não é porque eles estão fazendo a coisa errada, é porque nós estamos aqui segurando o que é deles, pensando que é nosso, porque nós fizemos a coisa certa. Então, o que está fazendo a cidade sofrer não é a incredulidade deles, é a nossa iniquidade. Porque eles lá, na sua incredulidade, estão clamando a Deus, ao Deus deles. E nós sabemos que o mundo acha que há muitos deuses. Nós sabemos que o mundo acha que há muitos deuses, mas nós sabemos que não há muitos deuses. Só há um Deus. E nós que sabemos que só há um Deus, sabemos que ele não é só um Deus. Então nós não estamos discutindo aqui se nós somos monoteístas ou se eles são politeístas. É porque nós sabemos que apesar de todo mundo achar que há mais de um Deus e ser devoto cada um do seu Deus, nós já descobrimos pelo Espírito de Cristo que há um só. Mas que ele não é só o único Deus sobre todos. Ele é o Pai de todos, que está em todos e é por todos. Então nós não tínhamos que estar aqui fazendo um culto para merecer mais bênção do que eles, só porque eles estão fazendo a coisa errada. Nós tínhamos que estar aqui para ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus, para ter a mente de Cristo, o corpo de Cristo, a disposição de Cristo e o Espírito de Cristo para fazer o quê? Amar nosso irmão como ele nos amou. Porque é aí que estaria revelada a nossa conversão. A nossa conversão estaria revelada não quando nós nos convertemos ao nosso Deus, mas quando finalmente, pelo poder do Espírito Santo, nós nos convertemos a quem? Ao nosso irmão. Então, Cristo, nesse momento, está orando por nós para que a nossa fé não desfaleça. E onde é que a nossa fé pode desfalecer? E aí, nossa fé desfalece, ela gera um conflito de crença e uma hostilidade ao divino. Por que que as pessoas estão hostis ao divino e estão tendo uma resistência de crença? Porque nós não estamos vivendo a fé de um filho que conhece o Pai em favor dos seus irmãos. E toda a Escritura é apta para nos ensinar a fazer justiça e não a reivindicar o direito. A Escritura não é para a gente ficar aqui desenhando modelos de culto, para no final a gente ter acertado no culto para merecer a bênção que nós tanto esperamos. A Bíblia não é para a gente ficar aqui descobrindo estratégias para converter pessoas ao divino. A Bíblia é para nos ajudar a, em conhecendo o Pai, poder revelar Ele ao nosso irmão. Caso contrário, nós estamos vivendo uma fé corrompida e fraca. Nossa fé está desfalecendo. E Jesus diz, mas eu estou orando por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. Para que quando vocês se converterem, vocês façam o quê? Façam um culto. Criem uma doutrina. O que nós vamos fazer quando a gente se converter, Sardinha? Mais uma doutrina, mais uma religião, criar mais uma denominação. Ou nós vamos finalmente fazer aquilo que o Evangelho pode fazer de nós. Nós vamos fortalecer nossos irmãos. Nós vamos amar nossos irmãos. Nós vamos cuidar dos nossos irmãos. E nós vamos ser finalmente
a resposta do clamor deles a Deus. Todas as pessoas nessa cidade estão clamando a Deus de alguma forma. E as suas orações estão subindo a Deus. Mas quem está recebendo as orações feitas a tantos deuses é um só, nosso Pai. E ele recebendo as orações de todos como Pai, ele está perguntando hoje para os seus filhos: e agora? Quem irá por nós? Usar o evangelho para pregar uma mensagem, usar o evangelho para criar uma doutrina, usar o evangelho para criar uma liturgia, usar o evangelho para dizer qual das liturgias evangélicas de Goiânia são mais ungidas. Não bastava. Não bastava a gente separar os cristãos. Agora a gente separa até os que se dizem evangélicos, para garantir que você vai no culto ungido, para receber o que você finalmente merece como devoto de Deus. Não vai frequentar esses cultos aí meia boca, não, onde a bênção vem só pela metade. Vai lá que a nossa lá, ela é da unção. É lógico que as pessoas têm que resistir. É lógico que tem que haver guerra entre nós. É lógico que nós temos que estar divididos. Porque nós não estamos encarnando a palavra. Nós estamos usando a palavra como pau de bater em doido para dizer quem é que está mais certo que o outro e quem é que merece mais atenção do divino que o outro. Mas o evangelho não é para isso. É para sermos co-participantes da natureza de Deus. Amém? E em sendo co-participante da nossa natureza, da sua natureza, na medida em que nós vamos nos convertendo todos os dias, a nossa conversão se traduz em fortalecer, ajudar, ensinar, orientar nossos irmãos e não convertê-los às nossas crenças. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Aproveita essa conferência, porque é sobre isso. Esse ano todo, a gente está estudando sobre isso, toda a Escritura. Então, nós fomos a palavra. Todos que escreveram lá no nosso manual de liderança, escreveram para buscar na palavra de Deus, lá nos livros que foram elencados no Novo Testamento, para a gente poder meditar lá. Não é para fundamentar doutrinas, não é para fundamentar liturgias, não é para justificar metodologias, estruturas, agenda, mas é para transformar o nosso coração em instrumentos de justiça. É para que cada um de nós possa agora ouvir a oração do Pai, entrar na intimidade do Pai. E Ele está perguntando, respondendo à oração de Jesus. Jesus orou por mim e por você, para que a nossa fé não desfalecesse. E agora Ele está lá. E eles estão conversando entre si. E se você for chegar bem perto da Trindade, lá, assim que Jesus acabou de orar por você e por mim, sabe o que a Trindade perguntou para ela mesma? E agora? Quem irá por nós? Fortalecer os seus irmãos. É assim que nós vamos revelar que nós somos um povo convertido. Porque na nossa conversão, nós não condenamos os que nós dizemos não ser nossos irmãos. Nós os fortalecemos. Mesmo que eles não achem que são nossos irmãos. Mas nós sabemos que são, porque conhecemos o seu Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém?